Fala pessoal, sejam muito bem-vindos à terceira aula do curso básico de Excel. Nós vamos conversar um pouco hoje aqui sobre as fórmulas mais importantes, as fórmulas mais utilizadas dentro do Excel, como por exemplo a função soma, a fórmula multi, soma acumulada, a parte de contagem e todas as relações e dependências que a gente consegue fazer com essas fórmulas. Mas antes da gente ir para o nosso conteúdo, deixa aqui embaixo nos comentários e diz por que você está estudando Excel. Se é porque você está precisando de Excel por conta da faculdade, se é do seu trabalho, se você simplesmente está querendo aprimorar o conhecimento, se você está de férias, está com tempo livre, deixa aí no comentário, que aí dessa forma a gente consegue organizar as próximas aulas e articular de acordo com a necessidade da maioria de vocês. Beleza? Então, vamos lá. Tá, então a gente tem a seguinte situação aqui. Imagine que nós temos uma pequena planilha com alguns dados aqui de uma loja de departamentos. Então aqui nessa coluna C, a gente tem a representação aqui dos vendedores, né? A gente tem 5 vendedores e tem alguns itens que existem dentro do estoque, né? Como dá para ver aqui, a gente tem camisas, calças, tênis e um total para que a gente consiga calcular, fazer o somatório de cada uma dessas células aqui. Então vamos ver como são as formas, as diferentes formas que a gente consegue calcular a soma entre esses termos e entre esses valores aqui, tá? Então vamos lá. Se a gente quiser fazer esse cálculo dessa primeira resultado aqui na célula, um ponto básico entre cada uma das fórmulas do Excel é que todas, sem exceção, todas as fórmulas do Excel, elas sempre vão começar com a letra e com o caractere igual. Então você digita o igual e a gente vai escrever aqui a função soma. Veja que eu só escrevi até agora SO e ele já aparece um autocompletar aqui para mim, dizendo quais são as funções que começam com essa letra SO. Né? Então eu tenho aqui soma, soma quadro, somar produto, soma si. A gente vai falar sobre a maioria dessas fórmulas, mas por hora entende só o seguinte. Quando você digita uma parte da função, a gente pode utilizar o autocompletar para não precisar escrever a fórmula toda. Então uma forma muito prática de fazer é o seguinte. Quando a gente digitou e começa a aparecer essas opções aqui de fórmulas, você pode apertar a tecla Tab do seu teclado e ele vai dar um autocompletar para você, certo? Então veja aqui, ele já escreveu soma, que é o nome da função, e abriu parênteses. Mas antes da gente começar a trabalhar com a função específica, vamos ver algumas formas diferentes que a gente tem para fazer a soma. A primeira delas, a gente nem sequer vai utilizar a função soma. E eu vou explicar a vocês como é que fazemos, ó. Então olha só, a gente pode fazer o seguinte, dou um igual e eu quero somar esses valores aqui, 5, 10 e 8. Então simplesmente eu pego aqui, 5, a célula 5 ela pertence à coluna D e à linha 8. Então eu vou colocar igual D8 mais E8, que seria essa célula aqui, que ele destacou em vermelho, mais F8. E simplesmente dou um Enter aqui. Valor total, 23, correto. 5 mais 10, 15. 15 mais 8, 23. Massa. Essa daqui é uma das formas que a gente tem de utilizar o recurso de soma dentro do Excel. Mas vamos aqui trabalhar da forma mais prática que geralmente nós utilizamos, que é utilizando a fórmula soma. Para utilizar a fórmula, a gente começa com igual. Lembra que eu não preciso escrever a fórmula toda, basta escrever aqui, aperto Tab e ela vai completar para mim. Então a primeira forma que nós podemos fazer é o seguinte, enquanto ele preencheu a fórmula soma, eu consigo fazer a seleção simplesmente clicando com o botão do mouse e arrastando aqui da esquerda para a direita. Então veja que eu selecionei aqui um intervalo que vai de D9 até F9, né, que pega 3 valores, 23, 5 e 12. Uma vez que eu escrevi isso aqui, ó, ele já pega no final e eu nem preciso fechar os parênteses. Simplesmente dou um Enter e ele completou aqui para mim 40. Mas vamos entender na prática o que foi que aconteceu aqui dentro, certo? Olha só, eu tenho 40, a soma de fato está correta, mas veja que eu também tenho a representação aqui nessa área que a gente chama de barra de fórmulas do valor completo aqui por extenso da fórmula. Então vamos entender como é que funciona a estrutura dessa fórmula. Eu tenho igual, porque toda função no Excel começa com igual, soma, que é o nome da função, e entre parênteses eu vou colocar os valores que eu quero somar. No caso, D9 até F9. Esse até dentro do Excel, ele é sempre representado por um símbolozinho de 2 pontos. Então quando eu falar de um valor
até outro valor, eu estou querendo utilizar os 2 pontos. Eu preciso utilizar 2 pontos, certo? Então aqui é uma das formas, simplesmente arrastando. A terceira forma que nós podemos fazer é fazendo a seleção manual de valores. Como é que funciona isso? Olha só, eu quero somar agora esses 3 valores, 4, 12 e 10. Então vamos lá, igual, soma, completo aqui no tab, e eu quero somar o valor 4, né, que refere-se à célula D10, então coloco aqui D10, posso dar um ponto e vírgula, é 10, e outro ponto e vírgula, F10. Então aqui o que, é que eu estou fazendo? Aqui eu estou separando o intervalo de funções. Então D10, estou querendo usar um termo, ponto e vírgula para me referir a outra célula, é 10, ponto e vírgula para se referir à célula F10, que contém o valor 10. Aperto Enter, novamente ele fez a soma, tá? Existe uma outra forma também, que é se a gente utilizar o recurso de autossoma do Excel. Esse recurso é muito simples, bastante utilizado também, e ele é tão simples que ele nem requer que a gente precise escrever fórmula. Simplesmente aqui, eu seleciono a célula em que eu vou querer obter o resultado e venho aqui ó, no cantinho superior direito, aqui dentro do grupo de adição, e clico nesse íconezinho aqui de somatório. Então, veja bem, cliquei aqui nele, ó. E ele já fez uma seleção automática de valores. Mas opa, não são esses valores aqui que eu quero somar. O que eu quero somar são esses valores aqui do vendedor Gabriel, 20, 7 e 4. Então o que é que eu faço? Simplesmente ó, faço a seleção aqui dos valores e dou um Enter no final. Pronto, já preencheu aqui para mim, deu 31. Também é outra forma utilizando o recurso de somatório. Legal. Outra forma que nós podemos também utilizar o recurso de soma é fazendo a soma por intervalos. Só que dessa vez a gente vai fazer um pouquinho diferente. Para treinarmos esse recurso de intervalo, a gente vai preencher isso de modo manual. Então como é que funciona? Vou lá, igual, soma, completo aqui com a tecla Tab. Deixa eu tirar esse mouse aqui da frente para ficar melhor a visualização. E agora eu quero separar aqui ó, do D12 até o F12. Então eu vou colocar aqui D12, lembrando que pode ser em maiúsculo ou minúsculos, a referência a cada célula, tá? O Excel não vai fazer distinção quanto a isso. 2 pontos, F12. Fecho aqui e dou um Enter. Então aqui eu fiz a especificação do intervalo. Lembrando que eu também posso utilizar ponto e vírgula ao invés do F12. Só que nesse caso, eu não estou selecionando do intervalo D12 até o intervalo F12. Eu estou selecionando células isoladas. Veja que quando eu troco 2 pontos por ponto e vírgula, ele separa somente aqui a célula dessa célula. E aqui ele excluiu o valor 14. Olha só, vou colocar os 2 pontos, veja que ele pega as 3 células e tiro aqui os 2 pontos e coloco ponto e vírgula, e ele pega somente o 1, a célula 1 e a célula 9. Se eu quisesse referenciar também o 14, então eu teria que adicionar aqui 12. E mais um ponto e vírgula para a gente poder referenciar. Tá, professor, mas a gente aprendeu várias formas bem mais fáceis da gente referenciar esses números, e por que que a gente vai utilizar essa separação de ponto e vírgula e de 2 pontos? Simples, porque tem algumas situações que a gente vai precisar utilizar das duas formas, quando a gente faz algum cálculo de valores aleatórios, de valores esporádicos. Vamos ver mais um exemplo aqui. Imagina que agora eu preciso fazer uma somatória de vários desses termos que a gente tem aqui dentro. A gente chama isso de soma por intervalos. Funciona mais ou menos assim. Vou chamar a nossa função soma, e aqui eu vou fazer uma referência entre 3 termos. Eu quero somar esses 3 valores, porém eu quero também somar esse valor aqui, 5, mais o valor 4. Como é que a gente faz isso? Simples. Segurando o botão Ctrl do seu teclado, a tecla Ctrl, eu consigo selecionar outros valores. Então veja bem, já selecionei o intervalo 23, 4 e 20. Quero selecionar isso aqui também, mais essa parte aqui também, e mais esse valor aqui também. Pronto. Fechei aqui e olha só. Tem uma somatória do D9 até o D11, ou seja, do intervalo D9 até D11, essa parte aqui, ó. Mas também quero somar somente a célula E9, tá aqui, ó, que é o valor 5. Quero somar também com a célula F11, que é esse valor aqui 4, ó, F e 11.
E quero somar também com o valor de F8 isolado, que é esse aqui, ó, valor 8, F e 8. Aperto um Enter e observa que ele calcula todo o valor aqui para gente. Nesse caso aqui, a gente tem a soma do que chamamos soma usando intervalo com pontos aleatórios. Vamos para frente. Bem, agora vamos aprender mais um outro recurso aqui dentro da função soma. Recurso que é muito utilizado em empresas, principalmente para quando a gente vai trabalhar com balanço patrimonial e outras coisas, certo? O nome desse recurso aqui é o que a gente chama de soma acumulada. Simplesmente a gente vai selecionar períodos e a gente vai fazendo adições a esses períodos. Como assim? Olha só, veja só, vamos supor que eu tenho uma pequena empresa, tá, um pequeno empresário, e eu tenho aqui o lucro entre os meses de abril até agosto, desses meses aqui referenciados. Então vamos supor aqui, ó, no mês de abril a empresa teve um lucro de R$ 1.040, em maio R$ 5.250, em junho R$ 750 e aqui sucessivamente pegando esses valores. E eu quero fazer o lucro acumulado, saber o total que a gente conseguiu lucrar nesse período, somando cada um dos lucros aqui individualmente, considerando o período anterior. Vamos lá entender. Lucro acumulado é o somatório entre esses lucros individuais e depois a gente vai considerar esses valores todos. Funciona assim. Qual é o lucro acumulado do mês de abril? Olha só, eu não tenho nenhuma informação anterior. Então, para a gente descobrir o lucro acumulado, simplesmente eu vou considerar o lucro do mês de abril, que foi R$ 1.040. Então, como é que eu faço isso? Dou um igual e seleciono aqui o valor da célula. No caso aqui, a célula é 8. Apertei e ele calculou o valor aqui em R$ 1.040. Próximo passo seria a gente calcular o lucro acumulado do mês de maio. Então veja bem, em maio eu tive um lucro de 5.250 e acrescido a isso eu vou adicionar o valor de 1.040 que foi o lucro do mês anterior. Para fazer esse cálculo a gente faz da seguinte forma, igual a célula aqui do lucro acumulado, no caso F8, mais E9. E vou dar Enter. Então aqui ele calculou 6.290. Se a gente quisesse agora calcular o lucro acumulado do mês de junho, eu iria pegar esse valor aqui, considerar os 6.290 e somar com 750. Então o princípio seria o mesmo. A gente repetir a fórmula e considerando esse valor aqui. Porém, como nós estamos aprendendo no Excel e a ideia aqui é a gente otimizar o trabalho e fazer com que tudo seja mais rápido, existe uma forma muito mais prática da gente considerar esse valor sem precisar estar reescrevendo a fórmula todas as vezes até chegar no valor que a gente quer. Para aqui até daria para fazer manual porque são só 5 valores, 5 meses de referência. Mas imagine se a gente estivesse trabalhando com um balancete de uma empresa de 30 meses, 60, 200, 400 meses, iria dar um trabalho descomunal fazermos um por um. Então, nesse caso, simplesmente o que a gente faz? Pega a última seleção que eu fiz e tá vendo esse quadradinho bem pequeno aqui, ó, no canto inferior direito? Eu clico aqui com o mouse dela em cima e arrasto para baixo. E olha só que legal. Ele já recalculou todos os meses aqui e fez o somatório total do período do lucro acumulado, considerando cada uma dessas funções sem que a gente precise ficar replicando uma por uma. Mais 2 dicas antes da gente sair desse módulo aqui, dessa parte que fala sobre operações de soma, é o seguinte. Veja que quando a gente escreve aqui a fórmula dentro, ele simplesmente mostra o valor final e se eu quiser ver a fórmula, o valor normal da fórmula, eu tenho que vir aqui em cima nesse trecho que a gente chama de barra de fórmulas. Então veja aqui ele mostra o valor acumulado e aqui ele mostra a fórmula que foi aplicada. No caso é igual a F11 mais E12. Porém, existem 2 outras formas da gente não precisar recorrer até a barra de fórmulas. Primeira, que eu considero mais fácil, é dar 2 cliques aqui na célula, e aí você vai ver, ele mostra até um pouco mais detalhado aqui como é que foi chegado nesse valor. E a segunda forma é se você apertar a tecla F2 do seu teclado. Aperta o F2 que ele vai mostrar como é que a gente chegou nesse valor final. Um segundo ponto também, que vale muito a pena a gente considerar, é um recurso de amostragem aqui do Excel em que ele considera valores e que vai mostrar muitos dos valores, máximo, mínimo e a média entre esses valores para que a gente não precise estar fazendo cálculos para encontrar informações simples. Como assim? Olha só aqui para baixo. Eu vou selecionar toda essa faixa aqui do lucro acumulado. Selecionei aqui em cima, tá? Esses 5 valores.
Observa que aqui embaixo apareceram 5 pontos bem interessantes. Ó. Primeiro, ele mostra aqui a média, né? Então a média de cada mês aqui deu isso aqui, ó, 7.610, contagem 5, está se referindo a 5 valores totais que foram contabilizados. Aqui ele mostra o mínimo, que foi o menor valor dentro desse intervalo aqui, 1.040, mostra o valor máximo, 13.240 aqui dentro do intervalo, e a soma de todos esses valores que foi 38.050. Se você está fazendo esse teste aqui em tempo real, você talvez observe que na sua barra de ferramentas aqui embaixo não vão estar aparecendo todos esses 5 valores. Provavelmente vão estar aparecendo só 3, média, soma e a contagem. E não deve estar aparecendo o mínimo e o máximo. Para que ocorra isso, para que a gente possa visualizar, é muito simples. Ó. Você escolhe aqui dentro da própria barra, clica aqui com o botão direito e onde abre essa barrazinha aqui adicional, você clica aqui em marcar mínimo e máximo, que ele vai ficar exibindo para você os valores aí correspondentes da sua planilha. Isso aqui, novamente eu explico, né? É muito simples da gente visualizar e conseguir entender quando a gente tem um intervalo pequeno de valores, como é o caso aqui, só 5. Mas imagina se você tivesse 5.000, 10.000, 50.000 entradas na sua planilha. Fica muito mais fácil a gente visualizar dessa forma, utilizando o apoio do próprio Excel. E aqui mais uma outra forma que a gente tem também de referenciar para mesmas situações desse tipo, quando a gente tem um intervalo muito grande, com 5.000, 10.000 ou mais valores, seria utilizando um atalhozinho aqui do teclado, que é o atalho Ctrl, Shift, setinha para baixo. O que esse atalho faz? Ele pega o primeiro valor e faz uma seleção direta até o último valor, o último intervalo de valores que a gente tem. Olha só, cliquei aqui na primeira célula do lucro acumulado e aperto Ctrl, Shift, setinha para baixo. Vê que ele faz a seleção automática entre todos os valores que a gente tem. Se tivessem 50, 500, 50.000 células, ele faria exatamente essa mesma seleção que vai fazer com que a gente se localize mais facilmente dentro dos valores da planilha.